Bem, boa noite a todos os irmãos. Estamos muito contentes por estarem a entrar na nossa celebração e o nosso desejo é que hoje esta noite possam celebrar connosco, amém? Nós vamos começar por orar e falar um pouco com Deus e entregar-lhe assim todo este tempo, que seja para a nossa bênção, mas que possamos chegar até àquele que nos dá a bênção, amém? Senhor, obrigado por mais um dia que Tu nos deste, Senhor, e por esta semana até agora, Senhor. Pai, que nós, neste momento, Senhor, possamos louvar o Teu nome, Senhor, Te engrandecer por aquilo que Tu és, Senhor, possamos adorar, Senhor, do nosso coração, Senhor, possamos fazer tudo isso em verdade, Senhor, e pelo Teu Espírito nós possamos entrar em Tua presença, Senhor. Sabemos que a Tua presença está em todo o lugar, Pai, então, nesta noite, Senhor, nós queremos reconhecê-la nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos nos alegrar em Tua presença, cantar, Senhor, com alegria e assim declarar nesta noite, Senhor, que Tu és rocha eterna nas nossas vidas, Senhor. Que Jesus é aquele que encerra toda a nossa salvação e tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para ser salvos. Ele é rocha eterna, Senhor, uma rocha inabalável e imutável, Senhor. Nós possamos construir a nossa casa, Senhor, a nossa casa espiritual nessa rocha firme que não é abalada, Senhor. Então assim nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos, Pai. Amém. Vamos cantar aquela é rocha. Outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, rocha eterna. A rocha é Jesus, rocha eterna. A rocha é Jesus, rocha eterna. A rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus, rocha eterna. A rocha é Jesus, rocha eterna. A rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Vamos baixinho agora. Rocha eterna, a rocha é Jesus, rocha eterna. 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 A rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso.
Senhor, obrigado por podermos clamar por essa rocha, Senhor, e saber que essa condição firme, Senhor, só é achada em Ti, Senhor. Essa condição muito maior do que a nossa só é encontrada em Jesus, Senhor. Teu Filho que veio até à terra, Senhor, viveu sem pecado, Pai, para que por Ele nós pudéssemos ser salvos. Então nesta noite nós cantamos Hosana. Clamamos ao Rei, Senhor, ao Rei que vem, Pai. Então enquanto nós cantamos, Senhor, que Tu possas colocar nas nossas mentes, Senhor, no nosso entendimento essa verdade, Senhor. Estamos a cantar para o Rei, Senhor. Senhor, o Rei das nossas vidas, o Rei do nosso coração, Senhor. Então que assim seja em nossos corações, Senhor. Que estejam alegres por podermos cantar, Senhor, por podermos levantar a nossa voz até Ti, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como somos, sei que nos ama, pois Tu és maior que a nossa condição. Vimos Tua luz resplandecer a verdade, pois em Ti não há mais condenação. Assim como somos, sei que nos amas, Tu és maior que a nossa condição. Vimos Tua luz resplandecer a verdade. Oh, não há, pois em Ti não há mais condenação. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa em Cristo a bandeira, as trevas para a luz, chamaste-nos Deus, a anunciar aquele que veio e que há de vir, Cristo Jesus, a morte venceu e sobre a carne derramou o Seu poder. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Assim como somos, sei que nos amas, pois Tu és maior que a nossa condição. Vimos Tua luz resplandecer a verdade, pois em Ti não há mais condenação. Somos
anúncio real, nação santa e Cristo a bandeira, das trevas para a luz, chamaste-nos Deus, para anunciar aquele que veio e que há de vir, Cristo Jesus, a morte venceu e sobre a carne derramou o seu poder. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. 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 Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem no esplendor da sua glória. Ele vem e toda a terra temerá a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem no esplendor de sua glória. Ele vem e toda a terra temerá a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem para buscar a sua igreja. E Ele vem no esplendor da sua glória. E Ele vem, toda a terra temerá a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem no esplendor da sua glória. Ele vem, toda a terra temerá a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hosana, aleluia.
Pois tu és maior que a nossa condição. Então, boa noite mais uma vez a todos os irmãos. Hoje sou eu que estou aqui a partilhar uma mensagem com vocês. O meu nome é Pedro Madeira, para quem não conhece. E então, hoje coube-me a mim partilhar algo convosco. Trouxe uma mensagem que tem-me acompanhado ao longo destes últimos tempos e creio que é muito importante para nós todos percebermos a verdade do Evangelho, não é? Então, isto eu posso começar dizendo que há 2 anos eu estive pela primeira vez na Suíça e estive numa cidade chamada Geneve, e em Geneve existe um parque que tem um muro, e esse muro chama-se o Muro dos Reformadores. Nele estão representadas 4 figuras, 4 homens, que foram importantes na Reforma Protestante, e um deles é João Calvino. Os irmãos, se calhar a maior parte já ouviu falar dele, e então nesse muro está gravada uma frase que é também, ou foi considerado o lema da cidade de Geneve, que diz: depois das trevas ou depois da escuridão, luz. E por que eu falar isto? Hoje vamos falar aqui um pouco sobre a Reforma Protestante e os 5 solas que ela nos trouxe. Já irei explicar o que é que são os 5 solas, mas então essa frase representa aquilo que a Reforma trouxe à Igreja, que foi levar-nos de volta ao padrão da Escritura, da Palavra de Deus, e trazer-nos de volta para a luz da Palavra. E então eu passo a explicar um pouquinho do que foi a Reforma Protestante. Tudo começou em 1517 com Martinho Lutero. Ele então enviou 95 teses ao arcebispo da igreja em Mainz, que é na Alemanha, uma cidade da Alemanha, e basicamente essas 95 teses formavam uma oposição aos dogmas que estavam a ser levados a cabo pela Igreja Católica Romana, e que ele considerou estarem a ir contra o ensinamento que a Bíblia nos trazia e nos traz, estarem a ir em contra então contra o ensinamento bíblico. Este acontecimento deu origem então a um movimento que se focou em trazer de volta os pilares da palavra. Vamos ver que estes 5 solas que eu referi focam em muito aquilo que a palavra nos traz e só aquilo que a palavra nos traz. E então nós vemos esta centralidade bíblica que é trazida de volta para a Igreja. Lá está, como diz aquele lema, das trevas, ou depois das trevas, ou depois da escuridão, a luz. E então, baseado nas propostas teológicas desta Reforma Protestante, que começou com este evento de Martinho Lutero, foram então, posteriormente, por teólogos e estudiosos, enunciados 5 pilares que constituem a essência desta reforma. E estes 5 pilares são os chamados 5 solas, e eu vou explicar um pouco o porquê de sola. Estas 5 frases são frases em latim, e sola significa somente. E então vou enunciar quais é que são os 5 solas. Primeiro, não tenho uma ordem especial, mas pela ordem que eu vou depois abordar, então assim eu os vou comunicar. O primeiro é sola scriptura, que é o mesmo que dizer somente a Escritura. O segundo, sola fide, somente a fé. O terceiro, sola gratia, só a graça. Solus Christus, somente Cristo. E soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Então vamos começar pela sola scriptura. A palavra de Deus, o que é que este sola nos traz? Diz que a palavra de Deus é a única regra de fé e de conduta para o cristão.
ela é interpretada por si mesma, independentemente de qualquer fonte externa ou mesmo da tradição oral. O que a Igreja Católica Romana, nos tempos medievais, note-se que esta reforma foi ali pela volta do ano 1500, ela trouxe, as pessoas estavam a levar alguns costumes, e muitos costumes se perpetuam numa cultura por tradição oral, por aquilo que os pais ensinam aos filhos e tudo mais. Então era o que vinha a acontecer. E este fundamento de sola Scriptura vem somente as Escrituras, vem contornar ou refutar qualquer fonte externa ou qualquer tradição que não sejam as Escrituras, para reger a fé de uma pessoa, de um ser humano como nós, não é? Então, os irmãos sabem, está escrito que os crentes de Bereia eram bem-aventurados porque tudo aquilo que lhes era pregado, eles iam ver às Escrituras se era mesmo assim, não é? Quando Filipe encontra aquele eunuco, ele mostra-lhe o Evangelho recorrendo às Escrituras. O próprio Cristo provou através das Escrituras a sua obra, a sua missão e o seu papel quando veio, ou o seu papel de ter vindo à Terra, quer seja aos discípulos ou aos apóstolos. Existe então uma fé que é alicerçada e fundamentada nas Escrituras. Se nós formos ver o que Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, lendo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: "E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que, em nós, aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro." Paulo diz claramente, não vão além daquilo do que está escrito. Aprendam comigo, não vão além do que está escrito. Então, com este somente, é reafirmada a Escritura inerrante, sem erros, como fonte única da revelação divina escrita, única para apelar à nossa consciência. A Bíblia ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo cristão se deve reger no seu dia-a-dia ou para qualquer situação que venha até ele. Segundo sola fide, somente a fé. Como nos falei ainda há bocado, a Igreja Católica Romana tinha vindo a trazer algumas coisas extra àquilo que estava como ensinamento bíblico. E uma das vertentes era em relação à nossa salvação. Era passada uma ideia de que a salvação era baseada em obras ou méritos, ou até que podia ser comprada. Surgem aqui as indulgências e tudo mais que surgiu naquela altura. E então Martinho Lutero opõe-se ou posiciona-se contra esta afirmação de que nós podemos, por mérito nosso ou por alguma coisa que possamos fazer, chegar até à salvação. E a base que Martinho Lutero tem para isto, dizer que não é pelas obras. Se nós lermos a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus." Versículo 9, "Não vem das obras para que ninguém se glorie." E aqui a conversa que muitas vezes se levanta é a aparente contradição com aquilo que Tiago diz. Tiago, quando está a escrever no seu livro, capítulo 2, diz que a fé sem obras é morta. Mas o que Paulo está aqui a dizer não é que as obras não são precisas, mas sim que elas não são o foco da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. E isso fica claro se nós prosseguirmos a leitura da passagem em Efésios. Efésios 2, lemos o versículo 8 e o 9, e se nós lemos o versículo 10, diz assim: "Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." Diz, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos então salvos pela fé, somente pela fé. Prosseguindo e estando ainda nesta passagem em Efésios,
Logo quando começa, diz, porque pela graça sois salvos. E então aqui entra o terceiro sola gratia, e nós vemos que, além da fé, a manifestação da graça de Deus é um fator necessário para que nós possamos ser salvos. E tudo isto contrasta com aquela ideia que estava a ser passada de que nós podemos fazer algo, que se eu fizer isto, Deus vai-me salvar, ou se eu errar aqui já não vou ser salvo. Esta ideia de que depende da nossa performance é uma ideia completamente errada e que vai contra aquilo que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que por meio ou pela graça sois salvos por meio da fé. E então o homem, nós só podemos dizer que o homem é salvo porque ele é incapaz ou não tem nada nele para que se possa salvar. O homem é salvo porque é incapaz de obter a salvação por si mesmo. Toda a doutrina de salvação pela fé ou salvação pela graça de Deus assenta no princípio de que Cristo veio para cumprir a lei de Deus, dada a Moisés. A lei foi cumprida por Cristo. E assim, Cristo também disse, se nós lemos Mateus 5:17, esta é a passagem em que Jesus estava a dar um sermão no monte, e então o versículo Mateus 5:17 diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cristo veio cumprir a lei. Não veio para a abolir ou revogar, como diz esta tradução, mas veio cumpri-la. E essa é uma condição necessária, a vinda de Cristo, para que nós possamos ser salvos. Só pelo facto de Cristo, Jesus Cristo, ter vindo cumprir a lei, é que nós podemos ser salvos pela graça. Pois nós nunca seríamos capazes de cumprir a lei. Todas aquelas leis, 613, algo assim, um número assim desse género, que surgem dos 10 mandamentos, todas as coisas que daí advêm, nós não somos capazes por nós mesmos de cumprir essa lei. Então era necessário que Jesus Cristo viesse, e ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E só assim, não sendo julgados pela lei antiga, mas sim pela lei que Jesus trouxe, a sua morte, ressurreição e vida à nossa vida. Ele veio para cumprir a lei, para que ele pudesse ser aquele que mantém a lei. E a nossa fé e pela graça nós podemos ser salvos se assim crermos em Jesus Cristo. É então reafirmado que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Porque o que é que acontece a quem não cumpre a lei? Diz que a quem não cumpre a lei ou a quem peca, diz que o salário do pecado é a morte. E nós somos livres desse salário ou dessa condenação que nós tínhamos unicamente por Jesus Cristo. Ele é o único reconciliador entre Deus e os homens. E vamos falar isso já no solo seguinte. Mas então até agora falámos que somente as Escrituras, ou seja, a Bíblia, é a palavra de Deus para nós. Devemos andar na luz da sua palavra, somente pela nossa fé, crendo em Jesus Cristo, e também somente pela graça de Deus é que nós não somos consumidos pela sua ira e não temos aquilo que deveríamos ter, que era a morte, pela sua misericórdia. Amém, irmãos? Podem dizer amém, que eu não estou a ouvir, mas acredito que se vocês concordarem, sempre assim, quando estivermos nestas celebrações online, é muito importante que nós continuemos a participar como se estivéssemos juntos a vermos uns aos outros. Porque é para Deus que nós estamos a cultuar e a celebrar, não é? E Ele conhece aquilo que nós estamos a dizer, seja eu ou esteja eu vendo ou não, não é? Eu ou quem for. Vamos prosseguir então. Quarto sola, solos Cristos, ou seja, somente Cristo. Vimos que as Escrituras são o nosso padrão de conduta e que nós apenas somos salvos pela fé e pela graça de Deus. E então houve uma passagem em que
Jesus disse assim aos judeus. João 5, Jesus tinha curado um paralítico no tanque de Betesda, e então aconteceu que ele fez isso ao sábado. E então gerou-se ali uma confusão e os judeus estavam a julgá-lo por ele o ter feito ao sábado, e diziam que o paralítico não podia tomar a sua cama porque era sábado. E então Jesus, João 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando eu estava a preparar esta mensagem para vocês, o meu pai perguntou-me sobre o que é que eu ia falar aqui nesta celebração de sexta-feira. E eu disse, os 5 solas. E ele disse para mim, onde é que fala isso na Bíblia? E eu disse, em toda a Bíblia. E ele ficou, não, mas a sério? Não, estou a falar a sério, em toda a Bíblia. Das coisas mais interessantes que nós podemos perceber é que em toda a Bíblia existe uma convergência para a pessoa de Jesus. Relembro que estamos a falar de solos Cristo, somente Cristo. Toda a Escritura do Velho Testamento e Novo Testamento com a vinda de Jesus, o que antes apontava para a vinda do Messias, Velho Testamento, cumpre-se no Novo Testamento com a sua vinda e a sua vida. Então, somente Cristo. Podemos ver esta convergência bíblica na pessoa de Jesus, e ele próprio diz, olha, vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Desde o princípio até agora, todas as Escrituras que vocês estudam, elas testificam de mim. Se nós lermos em Levítico, quando está a ser enunciada a tipologia do tabernáculo, nós, antes de acontecer esta pandemia, nós estávamos a ter aulas de teologia aqui na nossa igreja, não é? Dadas pelo pastor Nicolas, e numa das aulas, enquanto estudávamos Levítico, estávamos a estudar o que é que o tabernáculo tinha, como é que era dividido, tudo mais, todos os lugares. É interessante que a porta do tabernáculo, ela não serve para outra coisa senão apontar para Jesus. É muito interessante, o tabernáculo era visto como um lugar onde se podiam encontrar com Deus, não é? O sumo sacerdote podia ter acesso, tínhamos o lugar santo, depois o lugar santíssimo, tudo com as suas restrições, não é? As leis, os comandos dados por Deus, diretivas dadas por Deus para se realizarem todos os sacrifícios e tudo mais. E então a porta do tabernáculo, ela claramente nos aponta para Jesus, porque só por Ele nós podemos ter acesso à presença de Deus, só por Ele nós podemos ser reconciliados com Deus, só por Ele nós podemos ser religados a Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz-lhe assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Se nós lemos em Atos 4 também, Pedro e João tinham curado aquele coxo à porta do templo, e diz que depois eles continuaram e permaneceram por ali a falar, e temos o discurso de Pedro enunciado, e eles continuam, e diz que quase 5.000 almas ou pessoas creram na mensagem de Cristo que veio para as salvar e nos salvar, e aconteceu isso até que eles foram presos. E então no dia seguinte, que eles foram presos já à tarde, no dia seguinte os doutores da lei reuniram-se e foram falar com eles, foram confrontá-los, Pedro e João, e eles dizem assim, olha, em que nome é que vocês fizeram tudo isto? E então nós lemos em Atos 4, versículo 12, diz assim, Pedro está a dizer, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, nós somos salvos em Jesus, por Jesus, pela nossa fé e pela graça de Deus. Este solos Cristo
dar-nos a certeza de que somente por Jesus, somente no nome de Jesus, há salvação. E seria fantástico que nós estivéssemos aqui todos. Com certeza que haveria uma grande concordância entre todos, e tem de haver, porque Jesus é a nossa única esperança. Ele é a porta para a nossa reconciliação com o Pai. Ele é a porta para a presença com o Pai, para a presença que nós podemos experimentar de Deus. Só Jesus nos trouxe. Diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E então tudo isto na Reforma traz uma grande discordância do que estava a passar naquela altura. Estamos a falar, não era... anos 1500 por aí, de que começavam a surgir pela igreja que naquela altura estava, muitos mais nomes para além do de Jesus. E isso era tudo menos certo e continua a ser tudo menos certo. É errado. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só foi dado um nome entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Amém? Jesus, Ele é a verdadeira religião. A palavra religião, existem algumas teorias sobre a etimologia desta palavra, a origem desta palavra, e uma delas diz que vem de religar. E então religar ou voltar a unir, Jesus é aquele que nos possibilitou voltar à união com Deus. Jesus é a nossa religião. Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que sofreu em si mesmo e nos substituiu na punição que nós merecíamos, mas Ele tomou por nós para que nós pudéssemos ser salvos. E então nós reafirmamos com este solos Cristo, ou a Reforma reafirma com este solos Cristo, mas eu digo a Reforma, mas nós temos de ser uma igreja reformada que se vai continuamente reformando e alicerçando nestas bases que só a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e a Deus toda a glória, somente a Ele toda a glória, amém? E então, mas vocês dizem, mas somente Cristo, mas as pessoas sabiam que Jesus Cristo veio e aquilo que Ele significou, o que é que significou a sua vida para nós, mas isto não era nenhuma novidade, mas sim um retorno. Se nós relembrarmos aquela frase, depois das trevas, luz, retornar àquilo que é a base do Evangelho, somente em Jesus. Estava a ser praticado um Evangelho de Cristo mais qualquer coisa. Quando o que nós devemos sempre ter em mente é um Evangelho em que nós temos somente Cristo. Amém? Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico, Cristo que veio à Terra. A sua vida sem pecado e a expiação dos nossos pecados por si só é suficiente para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Nenhum de nós é justo, Deus é justo. Perante os homens não há um justo nem um só, mas somos justificados em Cristo Jesus. Vamos ao último sola. Só a Deus toda a glória. Nós temos consciência de que a Igreja Católica Romana, naquela altura, e a Igreja Católica, vê como, via naquela altura e continua a ver, é o que é. Alguns seres humanos parece que são mais elevados do que outros, parece que têm outras capacidades, e isso não é verdade. O único ser humano que era totalmente humano, ou totalmente homem, mas também totalmente Deus, esse é o ser humano que está acima de todos os outros. E nós, todos os outros, estamos todos ao mesmo nível perante os olhos de Deus. Uns são justificados em Cristo e outros ainda não o são, e o nosso trabalho é para podermos chegar até todas essas pessoas e trazer-lhes a mensagem da salvação, a mensagem de Jesus Cristo que um dia foi trazida até nós. Amém? E então, o que acontece quando há algumas pessoas, ou aqueles santos que são canonizados, ou mesmo os papas, serem vistos de tal forma de destaque,
está-lhes a ser dada alguma glória. E a glória só pertence a Deus. Nenhuma dessas pessoas ou nenhum ser humano merece glória, porque nós somos pó. E pó não é coisa honrosa o suficiente para se dar glória. Nós somos todos pó, não nos podemos apegar ao pó, mas sim dar toda a glória para Deus. Amém? E então, sim, existem pessoas que nós devemos honrar e saber que viveram ou tiveram uma vida que pode trazer aprendizagem para outros, sim, mas nunca colocá-los num patamar nem lhes dar qualquer tipo de glória. E esta sempre foi a atitude dos apóstolos. Nós vemos Atos 10, quando Pedro foi pregar até à casa de Cornélio. Diz que quando Pedro entra, Cornélio prosta-se e Pedro nega firmemente que ele não o deve fazer. E diz assim, Atos 10, 25, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Se nós vimos também Atos 14, uma passagem que vai desde o versículo 8 até ao 18, Paulo e Barnabé, eles estão numa cidade e curam um paralítico, e as pessoas dessa cidade queriam oferecer sacrifícios a eles, como se eles fossem deuses. E eles não aceitam, eles estavam lá para que eles se privassem dessas coisas e dessem somente glória a Deus. E vamos ler essa passagem. Atos 14, no versículo 15, diz, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, diz assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo acaba assim o capítulo 11, e diz, somente para Deus é toda a glória. Por ele, por meio dele e para ele é toda a glória eternamente. Amém. E então, fizemos aqui uma viagem em estes 5 solas ou 5 pilares da Reforma Protestante que nós devemos aprofundar o nosso conhecimento acerca deles, e é bom sempre para nós sabermos em que é que a nossa fé se baseia, porque somos salvos pela fé. Nós temos de ter fé na coisa certa, temos de ter fé nos ensinamentos certos, e sabendo que somente as Escrituras contêm a conduta que nós devemos seguir, somente pela fé nós podemos ser salvos, pela graça de Deus, em Jesus, e todo este processo serve para que toda a glória seja dada a Deus. Amém? Então nós devemos recuperar isso e manter isso nos nossos dias. Ao nós entendermos isto nos nossos dias, nós estamos aptos para entender melhor o Evangelho e saber quais foram as boas novas que Jesus trouxe às nossas vidas. E é muito interessante este tempo que nós temos vivido, e principalmente este retorno agora às igrejas, que as igrejas já começam a estar abertas fisicamente para nós podermos estar juntos, mas nós não podemos voltar aos templos abertos com a nossa mente fechada para o Evangelho. Essa é uma verdade que nós devemos ter bem presente, de que, ok, a igreja, aquilo que nós chamamos de igreja, o edifício, pode estar aberto de novo, mas a nossa mente, o nosso entendimento não pode estar fechado para o Evangelho. E o Evangelho é claramente explicado por Paulo, quando ele fala aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 15, logo primeiro versículo, diz assim, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Ou seja, Paulo diz aqui, olhem,
Então é este o Evangelho que eu já vos tenho enunciado. Ele aqui vai dizer que o anunciou tal como ele recebeu. E se eles crerem nesse Evangelho, eles vão ser salvos se crerem no Evangelho que ele lhes dá, tal como ele anuncia. Se crerem no Evangelho diferente, aí creram em vão. Então o versículo 3 ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está o Evangelho: a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. As Escrituras trazem-nos isso, mostram-nos claramente para quem nós devemos olhar, em quem nós devemos colocar a nossa fé, porque somente Jesus, ele é capaz, ou somente a sua vida, morte e ressurreição é capaz de nos salvar pela nossa fé, pela graça de Deus. Somente um Evangelho em que nos substitui por Jesus num julgamento que nós merecíamos, só esse Evangelho pode salvar. Só um Evangelho virado ou centrado nas Escrituras, centrado somente na nossa fé, na graça de Deus, somente em Jesus, e que em todo esse processo de um Criador que na sua criação pretende receber toda a glória que ela lhe pode dar. E então é importante nós percebermos isto e fomentarmos nas nossas vidas, e quando falamos a alguém em que é que queremos, é importante nós dizermos ou contarmos ou sabermos o Evangelho tal como ele é. Não vale a pena e não adianta florear muitas coisas, porque o Evangelho é isto. E se nós pretendemos ser salvos, e se esse é o nosso desejo, como é o desejo de Deus, que todo homem se salve, venha a salvação por meio de Jesus Cristo, então nós devemos manter-nos fiéis àquilo que a palavra nos traz. E se nós achamos que em algum tempo ou em alguma situação, seja agora, seja há algum tempo atrás, não tínhamos bem a ideia naquilo em que queremos, ou alguns pilares daquilo ou da nossa fé, então hoje temos aqui apresentado para todos nós 5 pilares esses que tomaram a essência da reforma protestante e que até aos dias de hoje nos importa-nos reformarmos-nos neles, reformarmos a nossa mente e esvaziarmos a nossa mente de outras coisas que sejam acessórias, porque o Evangelho nunca pode ser Cristo mais qualquer coisa, ou as Escrituras mais tradição, ou a fé mais as obras, ou a graça de Deus mais algum mérito ou alguma indulgência. Nem pode ser dada glória a Deus mais qualquer coisa, não. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e a Deus, ou somente a Deus, toda a glória. Amém, irmãos? Termino aqui a mensagem e espero que tenha servido de ensinamento para vocês, tal como tem sido para mim. E incentivo a que pesquisem sobre isto, sobre estes 5 solas. Estão na Bíblia toda ela converge nesta verdade de que as Escrituras são a única fonte da qual nós devemos beber e que contém tudo aquilo que nós precisamos para, se seguirmos, sermos salvos, pois é pela sua graça, não nos custa nada, não nos custa nada em termos de dinheiro ou algo que possamos imaginar, pois foi de graça que nós recebemos a salvação. Essa graça é interessante a dicotomia que pode haver nessa palavra. A graça, se nós virmos como a graça de Deus, dom imerecido de Deus, ou graça a ver com algo financeiro.
ou algo financeiro, ou algo que nós possamos palpar, não é? Essa graça custou a vida de Jesus, mas pela sua ressurreição nós podemos ter a salvação. E então eu espero que faça sentido para vocês, e assim vou terminar orando por vocês, orando por mim, orando por todos da nossa congregação e todos aqueles que também não pertencem, para que a palavra realmente nos incomode e nos faça abrir o entendimento. Então, Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma oportunidade que podemos aprender e ouvir da Tua palavra, Senhor. Obrigado por teres sido fiel nas nossas vidas, Pai, e te agradecemos por tudo isso. Senhor, que nós nos possamos reger pela Tua palavra, Senhor, que a tenhamos aberta, Pai, pois só assim ela pode falar connosco, Senhor. Que saibamos que a nossa fé, Pai, aliada à Tua graça, só por ela nós temos salvação. Se pusermos, ou se essas duas estiverem colocadas em Jesus, Pai, nós temos a salvação que necessitamos para as nossas vidas, pois somos fracos, somos falhos, somos pó, Senhor, e nenhuma glória há de ser dada ao pó, Senhor, mas sim ao Criador de todas as coisas, Pai. Então nós assim oramos e te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens trazido às nossas vidas, Pai, que nos serve de bênção ou de lição, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem aí que vamos ainda adorar o nome do Senhor, e então que o possam fazer agora, se já não estavam nessa situação, compreendendo um pouco melhor aquilo que é o Evangelho para as nossas vidas, as boas novas de Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste a salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Como posso agradecer-te o que tens feito por mim? Só te posso dar agora a minha canção. Para dar-te graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste a tua vida, entregaste tudo aí, vida eterna ofereceste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar com confiança perante ti. Para dar-te
Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste. Na cruz deste a tua vida, entregaste tudo aí, vida eterna ofereceste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar com confiança perante ti. Para dar-te graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Senhor, que tu possamos dar sempre graças, Pai, por aquilo que tu fizeste nas nossas vidas, Senhor, e assim nesta noite nós cantamos, Senhor, e proclamamos para ti, Pai. Proclamamos que só pelo teu Filho e pelo seu sangue derramado, Senhor, nós podemos ser salvos, Senhor, nós podemos ser livres do pecado, Senhor. Então que nós saibamos que essa é a verdade que nos dá a salvação, Senhor. Pela fé, Senhor, pela tua graça, Pai. Nós sabemos que pela tua palavra esta é a verdade, Senhor. Então que em tudo que nós façamos, Senhor, seja comer, seja beber, seja naquilo que nós vestimos, que toda a glória seja para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja eternamente. Amém. Irmãos, terminamos assim a nossa celebração. Estamos muito felizes por poder continuar a celebrar por este meio e sabemos que é um meio em que podemos chegar a muito mais pessoas do que este local, que é a nossa casa de oração, pode conter. Então nós incentivamos aos irmãos que são da nossa congregação a partilharem com familiares, com amigos, com alguém que vocês assim achem que o devem fazer. E aqueles que não pertencem à nossa congregação, nós ficamos muito felizes por estarem a celebrar connosco por este meio e incentivamos também, se puderem, se assim desejarem, a virem visitar-nos ao domingo. Nós estamos a celebrar pelas 10 horas aqui na Igreja Viva Assembleia de Deus
do casal do Marco. Então vejam-nos nas nossas redes sociais ou com o nosso pastor, qual é a nossa localização, Rua António Sardinha, número 24, mas isso está tudo explicado, não é preciso eu dizer. E venham ter connosco, nós estamos a ter estamos a tomar todas as medidas de segurança necessárias para podermos estar aqui em segurança, e então incentivamos a que possam vir e que possamos estar juntos a celebrar a Deus. Então até domingo, e o nosso desejo é que Deus os possa abençoar grandemente.